Meus irmãos, realmente é muito bom poder partilhar isso tudo, compartilhar todas essas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós não poderíamos sair daqui sem refletir na palavra do Senhor, que é aquilo que nós acreditamos que tem poder sim para fazer tudo aquilo que os irmãos viram aqui no dia de hoje, que é transformar vidas. E eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Deixa reservadinho aí. Não precisa levantar, não precisa. Pode deixar bem separadinho aí. Hebreus 9, capítulo 27. Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27. Hoje a nossa campanha de missões nacionais, a nossa abertura da campanha de missões nacionais, nos trouxe a seguinte afirmação: só Jesus Cristo salva. Alguém aqui tem dúvidas quanto a isso? Ninguém tem dúvidas quanto a isso. E talvez hoje alguém tenha chegado até você e tenha dito para você o seguinte: você precisa de Jesus. Alguém chegou a você e disse: você precisa de Jesus na sua vida. Ou talvez alguém chegou até você e disse: você precisa ser salvo, você precisa de Jesus, porque você precisa de salvação. E talvez a sua resposta, sabe qual tenha sido? Mas eu tenho Jesus no meu coração. Talvez a sua resposta, quando alguém disse para você que você precisa de salvação, tenha sido: eu quero, mas eu vou ser salvo de quê? Eu preciso ser salvo de quê? Porque quando você fala para mim que eu preciso de salvação, você precisa me dizer: eu preciso ser salvo de quê? E sabe por que eu estou dizendo isso? É simples. Ninguém vai a uma farmácia sem saber qual é o remédio que você precisa comprar. Ninguém acorda e de repente fala assim: eu quero ir à farmácia, eu quero lá como se fosse um supermercado. Não sei não, mas talvez quando eu olhar eu vou saber o que eu preciso. Não. Quando você vai à farmácia, você sabe exatamente qual é o seu problema, você sabe qual é a sua doença, você sabe qual é o remédio que você precisa, porque você sabe que o remédio que você vai comprar é aquele remédio que vai curar você do seu problema. Ou eu estou errado? Meus irmãos, eu gostaria de te dizer uma coisa: Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém vai a Deus se não for por quem? Por Ele, por Jesus. E novamente, a sua resposta um dia pode ter sido: me salvar de quê? E aí que eu gostaria de entrar no tema principal, para que vocês entendessem por que eu estou dizendo isso. Porque hoje eu gostaria de apresentar a você, não de início, o remédio, mas porque você precisa desse remédio, que é Jesus. Hebreus 9, 27 vai dizer: ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e após isso vem o quê? O juízo. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, seguindo assim o seu juízo. Isso quer dizer o seguinte: nós temos apenas uma vida. Nós temos apenas uma vida, e um dia
nós partiremos daqui para outro lugar. Nós um dia sairemos daqui e um dia nós estaremos diante de Deus, para nós prestarmos conta daquilo que nós fizemos aqui nessa terra. Um dia nós estaremos diante dele e tudo que você fazia nas trevas vai ser trazido à luz. Tudo que você fazia no oculto vai ser trazido à luz. Tudo que você fazia escondido vai ser revelado a todo mundo, porque todo mundo nesse dia vai saber quem era você de verdade, não pelos seus olhos, mas pelos olhos de Deus. E quando eu falo sobre isso, eu gostaria que você refletisse na seguinte questão: se a sua resposta hoje é que você não precisa de Jesus, se a sua resposta hoje é que você já tem Jesus no seu coração, ou se a sua resposta hoje para perguntas como essas que eu acabei de fazer é: eu preciso me salvar de quê? Sabendo que um dia você vai estar diante de Deus, será que você é bom mesmo o suficiente, tanto quanto você pensa, para estar diante de Deus, para ser julgado por Ele? Será que você é tão bom quanto você pensa, a ponto de não precisar de Jesus? Porque hoje eu gostaria de mostrar a você o seguinte: hoje você pode se achar a melhor pessoa do mundo. Hoje você pode se achar a melhor pessoa desse mundo e talvez dizer: eu sou uma pessoa que faz o bem, eu sou uma pessoa que não tem problema algum. Ou talvez você é aquele tipo de pessoa que tenta justificar a sua própria vida olhando para o lado, e ao pensar nas outras pessoas você pensa: se aquela pessoa, se o meu vizinho, se aquela pessoa que está próxima a mim faz o que faz e diz para mim que vai para o céu, eu que não faço nem na metade, vou para onde? Vou junto. Se ele faz e eu não faço, se ele vai, eu vou. Eu não bebo, eu não traio a minha esposa, eu não fornico, eu não faço nada de errado, eu não faço nada que é contrário às leis de Deus. E talvez ao pensar dessa forma você pensa: eu sou uma pessoa boa, eu mereço o quê? Céu. Mas será que Deus enxerga você como você se enxerga? O seu olhar, a visão que você tem, o seu padrão do que é normal, do que é aceitável, de que Deus julga ser correto, bom para a sua vida, que te conduz por um caminho de eternidade, é a mesma visão que você tem a respeito de si próprio? Porque quando eu falo dessa forma, o texto de Mateus 5 vai apontar um problema. Jesus vai dizer: se a sua justiça, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira alguma você pode entrar no reino dos céus. Se a nossa justiça não for além daquilo que nós estamos enxergando, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo para a gente? Você se preocupa mais com o que está escrito aqui apenas. Mas o problema é que quando eu dei essas palavras a vocês, tinha uma intenção por trás dela. E não é a letra que tem te conduzido a bom caminho, que tem feito Deus te enxergar com bons olhos. É o que você faz em relação ao que você lê e como você pratica tudo o que está aqui dentro. Olha os escribas e os fariseus. A letra diz para mim: não mate. O que eu fazia? Não matava. Dizia para mim: não adultere. Eu não adulterava. Dizia para mim: não mate. Eu não matava. E isso era o que os fariseus daquela época fazia ao ler as escrituras. Mas sabe qual é o problema? Como Deus hoje olha para você. Será que a sua justiça hoje, o seu padrão de comportamento, as suas atitudes estão condizendo com aquilo que Deus espera de você? Porque hoje a gente precisa sair daqui com uma certeza: se de fato nós precisamos de Jesus ou não. Saímos daqui com a certeza se Jesus salva ou não, se Ele é a verdade que liberta ou não, se Ele é o caminho ou não.
Nós precisamos sair daqui com essa certeza. E sabe como que nós vamos sair daqui com essa certeza? Olhando para as nossas vidas, a partir daquilo que o Senhor estabeleceu para a gente, na sua palavra. E enquanto eu vou falando, item por item, eu gostaria que você refletisse na sua vida junto comigo. Tudo isso que eu vou falar está baseado em Mateus 5. E eu vou fazer algumas perguntas simples aqui para você. Olha o que os escribas e os fariseus faziam. Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas olha, aqueles homens não matavam, não puxavam arma, não esfaqueavam ninguém, não jogavam ninguém do precipício, mas ao mesmo tempo, olha o que Jesus fala, para que a justiça exceda ao que os fariseus estavam fazendo. Olha o que Jesus diz: eu porém vos digo, que qualquer que sem motivo tiver ira, tiver raiva contra o seu irmão, será réu de juízo. Vou perguntar a vocês de forma clara: alguém aqui já cometeu assassinato? Alguém já cometeu? Ninguém? Ninguém? Vou refazer a pergunta. Alguém aqui já sentiu raiva de um irmão, de um amigo, de um pai, de uma mãe, de um filho? De acordo com o padrão do mundo, isso aí não é matar, isso aí não é assassinato. Mas de acordo com o padrão de Deus é. Diante dos olhos de Deus nós somos o quê? Assassinos. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28 vai dizer: olha o que a lei diz e o que aqueles homens faziam. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Mas olha o que Jesus diz em seguida: eu porém vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Você se considera um adúltero? Quem aqui se considera um adúltero? Ninguém é um adúltero, né? Você já olhou para o lado? Para a mulher dos outros? Você já olhou para o lado, para o homem de outras pessoas? Vocês já sentiram desejo? Estando você em algum relacionamento, você olha para o lado e fala: se eu tivesse com aquela ali seria melhor, se eu tivesse com esse aqui seria bem melhor. Porque você já fez isso. Pelo mundo isso não é nada, mas para Deus nós somos o quê? Adúlteros. Mais uma, Mateus 5, 33 e 34, olha o que a lei diz: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Ou seja, não diga falso testemunho. Mas aí vem Jesus e diz: eu porém vos digo, de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, que é a terra, onde Ele faz dela o seu estrado. Quem aqui já prometeu alguma coisa e não cumpriu? Todo mundo cumpriu? Amém? Sinal de que aos olhos de Deus nós somos muito bons. Porque eu sou o primeiro a dizer como que eu prometo coisa e não cumpro. Eu estou falando com a minha filha principalmente. Cadê Bianca? Estou falando com você, minha filha. Pelo mundo nós não somos nada. Isso não quer dizer nada. Mas para Deus nós estamos fazendo falso juramento. E quantas vezes nós prometemos e não cumprimos? Mais tarde eu faço e você não faz. Amanhã eu largo e você não larga. Deixa para a semana que vem e passa, e você deixa para o mês, deixa para o ano, deixa para 10 anos e você não faz. Diante de Deus nós somos culpados. Mais uma, Mateus 5, 33, 43 e 44. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E é isso que aqueles homens faziam. Os amigos dele, eles adoravam, mas os inimigos eles odiavam. Aí vem Jesus e diz pra gente: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e falem palavras de bênção para aqueles que estão maldizendo vocês. Façam bem àqueles que odeiam vocês. Olha o que Jesus está dizendo pra gente.
Amar quem ama você é mole. Amar quem faz o bem a você é fácil. Quem retribui a você é fácil, mas Jesus disse, a sua justiça precisa exceder a deles, porque eles fazem o que a letra diz. Mas eu estou falando, quando vocês amam a quem faz mal a você, a quem odeia você, a quem não pode te retribuir, isso aí é agradável aos olhos do mundo? Não, aos olhos do Senhor, porque o mundo vai virar para você e vai chamar você, sabe de quê? O mundo vai fazer isso com a gente. Que palhaçada é essa que a pessoa te faz mal e você ainda vira outra face, ainda vai ajudar com compra, com dinheiro, pagando conta, visitando. Que pastor seria eu se só visitasse, se só fizesse alguma coisa com quem me paga ou retribui com alguma coisa? Mas é quase todo dia eu tendo que fazer e eu trazendo para a minha realidade, com gente que muitas vezes nem dá valor. Gente que talvez se a gente sair daqui amanhã vai até esquecer que a gente passou por aqui. Mas a minha função é exceder a justiça comum e entrar naquilo que Deus espera que eu faça. Fazer o bem até quem me faz mal. E aí eu pergunto a vocês, se você escutou com atenção tudo isso aqui que eu falei, e você olhou para dentro de si e falou, dentro disso aqui foi poucas as coisas que eu falei, eu me enquadrei. Dentro dessas coisas aqui eu me enquadrei, e hoje ao olhar para a minha vida eu reconheço, eu realmente preciso de um Salvador. Eu realmente preciso de um Salvador na minha vida. E sabe o que é interessante? Quantas coisas nós levantamos a mão aqui dizendo que nós fizemos. Mas sabe o que é interessante? Basta quantos pecados, quantos deslizes para que Deus olhe para a gente e nos condene de forma a não dar nem segunda chance. Quantos? Apenas um. Lembra de Adão e Eva? Qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobediência. Desobedeceu, perdeu as bênçãos todinha. Precisou de 1, 2, 3, 4, 5, 10 levantadas de mão? Não. Quando Deus perguntou, vocês mereceram isso por quê? Porque nós desobedecemos. Foi uma levantada só. Deus apenas, simplesmente retirou aquilo tudo deles. Bastou apenas uma. E agora vocês entendem por que a gente precisa tirar de nós esse sentimento, essa vontade de ter esperança e de achar que com boas obras, com boas ações, de acharmos que somos pessoas boas e que isso tem nos conduzido ao céu. Nós precisamos eliminar tudo isso que provém da nossa carne, porque sozinhos nós não conseguimos produzir justiça a ponto disso nos elevar aos céus e nos justificar diante de Deus. E foi sabendo disso que Jesus se entregou lá naquela cruz, se fez pecado por nós, para que um dia nós pudéssemos ter uma chance de por Ele ter acesso direto a Deus, e após a nossa morte morarmos nas regiões celestiais. É por isso que Isaías 53, 4 e 5 vai dizer, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi isso que Jesus fez por nós. E essa é a mensagem que nós deveríamos refletir todos os dias da nossa vida. Se nós não precisávamos de um Salvador,
Se hoje você não sabia do que você precisa ser salvo, hoje você sabe. Se você sabe que hoje você precisa de um Salvador, o que hoje está te impedindo de tomar uma posição ao lado do Senhor? Porque se nós precisamos, se Jesus fez isso, é porque Ele sabe que nós precisamos e sozinhos não conseguimos nada. É por isso que Ele veio, que Ele morreu, Ele fez o que fez, foi tentado, podia pecar, mas não pecou, para estar completamente isento diante de Deus. E a partir do momento em que depositamos a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa fé nele, poder ser justificado por meio de uma dívida, de um pagamento de uma dívida, de alguém que não merecia, mas uma dívida que era nossa, que nós jamais conseguiríamos pagar. Baixe sua cabeça. E eu gostaria que você refletisse na sua vida agora. Nós sabemos as dificuldades que nós temos, mas nada é impossível para Deus. Somos pecadores sim, falhos sim, mas pela graça de Deus, pelas misericórdias do Senhor, é que nós temos essa liberdade, esse livre acesso a Deus. E talvez você tenha entendido tudo o que aconteceu aqui. E a igreja vai estar orando fervorosamente nesse instante, porque nós sabemos que quando nós convidamos a pessoa a tomar uma posição ao lado do Senhor, nós sabemos a guerra que acontece acima das nossas cabeças de espíritos malignos tentando retirar a semente que foi lançada nos corações. Então, enquanto a igreja está orando por você, talvez hoje o seu pensamento seja aquele que muitas pessoas têm: no final todo mundo vai ser salvo, porque Deus é bom. E Ele não quer ver ninguém condenado não, Ele não quer ver ninguém no inferno não, Ele não quer ver ninguém ser afastado da presença dEle não. Talvez esse seja o seu pensamento, e talvez seja por isso que você leve a sua vida do jeito que você leva, porque você acha que no final das contas, estando diante de Deus, Ele vai olhar para você e vai dizer: você é bonzinho, vem para cá, fica do meu lado aqui, entra aqui porque eu gostei da sua cara. Sabe qual é o problema? Você acha que em um tribunal, um juiz bom, um juiz honesto, um juiz que segue à risca a lei, um juiz que tem um alto de moralidade, ele deixaria de condenar alguém simplesmente por ser um juiz bom? Ou por ele ser um juiz bom e honesto, ele não deveria de fato condenar quem não está de acordo com o que foi estabelecido? Talvez hoje você possa estar pensando: vou continuar vivendo a minha vida. E quantas vezes eu falei isso da forma mais clara e das mais variadas possíveis? Eu vou aproveitar a minha vida, e quando eu estiver velho no leito de enfermidade, quando não tiver mais força, quando eu não conseguir fazer mais nada, aí eu tomo uma posição ao lado de Deus, porque minhas forças já foram embora, e eu vou então oferecer o resto para Deus que sobrou da minha vida. Sabe qual é o problema de deixar a decisão para amanhã? Sabe qual é o problema de você deixar a sua decisão ao lado do Senhor e reconhecer que é um pecador e precisa de um Salvador para amanhã? Porque a palavra vai dizer que a nossa vida é como um sopro e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E eu iria além: você não sabe o que vai acontecer quando você passar por aquela porta ali no final desse culto, porque talvez hoje possa ser sua última oportunidade, e você vai arriscando sem saber qual será o seu último dia de vida. A Bíblia vai falar para a gente
Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se hoje você ouvir a voz do Senhor e Ele falar claro, pesado na sua mente, se você olha para dentro e não suporta a sua própria vida, e hoje diz, eu preciso de um Salvador, e hoje as coisas ficaram claras na minha mente, a palavra é, não endureça o seu coração. Porque pode ser que Jesus vai batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta, e o seu coração, à medida que vai ficando duro, 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 daqui a pouco você não consegue mais escutar essas batidas. Hoje, o que está aprisionando você? O que aprisiona você no dia de hoje? O que mantém você em cativeiro no dia de hoje? Preso por correntes espirituais e você não se dá conta de como o mundo já te travou. Mas você não consegue mais escapar por conta própria. Pode ser sua falta de atitude. Pode ser a vergonha. Pode ser você que não consegue dar um passo em direção ao Senhor. Mas aí eu lembro daquele cego de Jericó que quando Jesus curou aquele homem, foi de um pulo só, porque ele sabia que podia não ter outra chance. Hoje a sua prisão pode ser o mundo. E sabe por que pode ser o mundo? Porque se Deus hoje te chama, algumas coisas vão precisar ficar para trás, mas isso ainda dá prazer a você. Pode ser o mundo porque hoje você quer tomar uma decisão ao lado do Senhor, mas alguém chegou no seu ouvido e falou, eu não vou aceitar, porque se eu aceitar, eu vou ter que abrir isso aqui que eu estou fazendo. Eu vou ter que deixar de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Ou alguém chegou, vindo enviado do inferno na sua vida, e falou no seu ouvido, não faz não, que coisa boba, besteira, deixa isso para lá, olha o que você está perdendo aqui. Você vai deixar de pegar as menininhas, você vai deixar de paquerar os meninos, você vai deixar de ir às baladas, você vai deixar de ir às festas rave, você vai deixar de aproveitar o mundo. O problema é que o mundo não está nem aí para você. Talvez hoje seu cativeiro seja a sua família. Porque hoje você vai pensar, se eu me converter hoje, a minha família é de tradição. E se eu me converter, eu vou arrumar problema dentro da minha casa. Meus pais vão brigar comigo, minha mãe vai brigar comigo, meus filhos não vão querer saber de mim. Sabe qual é o problema disso? Diante do Senhor, você não vai ter sua família para justificar que você era de tradição. Diante do Senhor, você não vai ter pai, você não vai ter mãe, você não vai ter filho, porque diante do Senhor, é cada um por si dando conta da sua vida, do que você fez, não do que você deixou de fazer ou fez, mediante o que as pessoas falaram com você, porque Deus deu para você um livre-arbítrio para fazer com a sua vida o que você bem entendesse. O problema é que um dia você vai precisar prestar contas. Hoje, o que está te impedindo de aceitar ao Senhor Jesus na sua vida? Porque hoje nós temos a consciência de que só Jesus salva. E eu gostaria de fazer você um desafio. Se hoje é o dia
que Deus falou ao seu coração e você vai dizer: pastor, eu não aguento mais, hoje eu fui completamente massacrado pela palavra, hoje eu sei que eu preciso de um Salvador na minha vida, e eu sei que é somente Jesus, que é caminho, que é verdade, que é vida, e é somente por meio dele que eu consigo ter acesso ao céu. Eu gostaria de tomar uma decisão na minha vida, e hoje eu senti Jesus batendo no meu coração, e eu quero abrir essa porta. Eu gostaria de te desafiar a levantar a sua mão e tomar essa decisão ao lado do Senhor. Há alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? E eu não vou me estender mais. Não é por medo, não é por constrangimento, mas é a nossa realidade. Talvez essa seja a sua última chance, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã.